O viés do status quo também pode ter um impacto em escolhas da vida mais significativas que podem afetar a sua carreira e até mesmo a sua saúde. Um outro estudo americano descobriu que quando ocorre a possibilidade de escolha entre uma medicação atualmente usada, de uso frequente, e uma medicação potencialmente melhor, as pessoas tendem a escolher o medicamento atual. Em vez de se arriscar e tentar uma medicação que pode ter efeitos desconhecidos, as pessoas preferem ficar com o que conhecem, mesmo podendo deixar de ganhar. Na sua carreira, esse tipo de atitude pode te afetar negativamente, caso você não busque formas diferentes de fazer as coisas. Com a saturação cada vez maior do mercado de serviços, apenas soluções que fogem da mesmice da vala comum conseguem se destacar e ter sucesso. Outra atitude muito comum é a busca por fórmulas prontas, receitas de bolo. É claro que existem metodologias e processos que funcionam, mas a partir do momento que todo mundo começa a implementar aquele método e fazer a mesma coisa, ele vira uma commodity, não é mais um diferencial. E a tendência é que ele deixe de funcionar tão bem quanto ele funcionava antes. Por isso, é importante a gente estar na vanguarda e criar tendências ao invés de apenas seguir as tendências. Afinal, como diz o ditado, quem chega primeiro bebe água limpa. O primeiro beijo é diferente, né? Só porque a maioria dos arquitetos e designers trabalham de uma certa forma, não quer dizer que você tenha que fazer o mesmo, apenas porque sempre se fez assim. Só porque a grande maioria segue esse default, né, esse padrão de fábrica, versão standard, digamos assim, isso não quer dizer que você não pode ser uma versão diferente, uma versão premium e ganhar destaque com isso. O conforto é um risco e o estresse do crescimento é muito menor do que o estresse da estagnação. A inércia e o medo paralisam a gente, mas a coragem é que move as pessoas a excelentes resultados superiores. Então a gente deveria ter medo de ficar estagnado e não de fazer coisas fora da caixa. Eu tenho certeza que você já teve muitas ideias interessantes para aproveitar, talvez conhecimentos e recursos que você já tem hoje em dia, para implementar de alguma maneira diferente. Mas aí analisou e acabou não executando, não é mesmo? E no fim das contas, tudo se resume à execução. A gente fica arranjando um monte de desculpas para não fazer, para não executar, né? A gente boicota a nós mesmos nos boicotamos. Seth Godin, que é um autor e marqueteiro conceituado americano, ele tem um livro chamado Vaca Roxa, onde ele fala de diferenciação. Vaca roxa é a vaca que se destaca entre as demais. Se você sempre faz o básico, algo comum, certamente vai ser visto apenas como mais uma entre as milhares de vacas marrons ou vacas malhadas existentes. Ou seja, não vai causar nas pessoas a vontade de comentar sobre você lá no LinkedIn ou indicar o seu produto para os amigos no Facebook, no Instagram, né? A fórmula antiga que envolve criar produtos e serviços comuns com segurança, com cautela e qualidade, ela não funciona mais, não funciona só isso. É por isso que tem tanta gente reclamando da guerra de preços, da concorrência desleal, da falta de clientes, né? Aí vira uma guerra de quem faz o preço mais baixo mesmo, é isso que acontece, as pessoas baixam o preço porque é a única coisa que elas sabem fazer para tentar vender, para tentar aumentar o número de fechamento de contratos. E aqui nesse curso, você vai ver nos próximos módulos, das próximas aulas, a gente vai te mostrar que não é isso que você deve fazer. Você não deve simplesmente ficar baixando o preço, porque isso canibaliza o seu negócio, baixa seu faturamento. Você deve agregar valor, porque o preço qualquer um pode baixar. Sempre vai ter alguém para cobrar menos que você. E cobrando muito pouco, você vai acabar pagando para trabalhar, não vai nem valer mais a pena. E afinal, você quer ser conhecido por ser o melhor ou a melhor? Ou então por ser o mais barato ou a mais barata? Durante a nossa criação, na nossa infância, na nossa juventude, a gente aprende a evitar o destaque. Nos ensinam a não fazer muitas perguntas, a evitar de se expor demais. A gente fica com medo do ridículo, medo de demonstrar desconhecimento sobre algo. A gente não quer aparecer demais para não ser criticado. Existe todo um script de uma vida social
aceitável e normal, digamos assim. O problema é que esse caminho, quando se tem medo de arriscar, medo de inovar, ele segue para o inevitável, que é a inércia, a invisibilidade. Você vira mais um na multidão. Agora, se você é notável, se você é diferente, provavelmente algumas pessoas não vão gostar de você. Uma vez eu vi uma frase de um grande jogador de futebol brasileiro, Paulo Roberto Falcão, que me marcou bastante. Alguém falou para ele em uma entrevista na TV: Falcão, todo mundo te adora e tal. E aí ele retrucou, ele falou assim: espero que isso não seja verdade, porque se for verdade, quer dizer que eu sou um cara muito comum. Isso aí eu me lembro que me marcou bastante. Então, receber algumas críticas faz parte da definição de ser notável, porque ninguém recebe apenas elogios. É preciso aprender a lidar com essa questão. Pensa bem, o melhor que um cara tímido, que nunca quer aparecer, pode esperar é passar despercebido. Isso é o máximo que ele consegue. Mas a crítica surge para aqueles que se destacam. Bom, mas para finalizar essa aula, eu tenho que dizer que o viés do status quo também tem benefícios, por evitar que as pessoas corram riscos, algumas vezes desnecessários. Então o viés, nesses casos, oferece certo grau de proteção. Mas talvez o maior risco seja não inovar.